Pereira, que pretende reduzir a capacidade, na verdade, né, do Couto Pereira. Daqui a pouquinho. Deu pano pra manga isso. É uma bafafá. Tem bastante gente perguntando disso aqui no nosso chat. Vamos acionar agora o Vincenzo Dalicani pra falar das eleições do Atlético, porque no lado rubro-negro o assunto eleições está burburando. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT, muito boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, não estava, né, a última vez que falei de eleições aqui no Bate Pronto, a informação que a gente tinha é que Petralha seria aclamado porque até aquele momento as chapas de oposição, nenhuma delas havia oficializado uma concorrência com o Mário Celso Petralha. Hoje de manhã acabou de ser lançado o manifesto da chapa Atlético de Novo, que é a chapa que concorreu com a chapa Cap Gigante lá em 2015, a última eleição do Atlético em que teve votação, né? Porque em 2019 o Petralha concorreu sozinho, foi aclamado o presidente do Atlético novamente, então agora vai voltar a ter uma eleição com votação de verdade no Atlético em dezembro de 2023. A eleição já está marcada para o dia 8 de dezembro, então essa votação vai acontecer de forma online. O torcedor sócio do Atlético, com mais de 3 anos de associação, vai poder votar aí nessas eleições do clube Furacão, que pode eleger nova gestão. Mas essa gestão da CAP, da Atlético de Novo, que é a oposição ao Mário Celso Petralha, oficializa aí a candidatura 4 dias antes do final do prazo para oficialização de candidaturas. As chapas têm até o dia 28, próxima terça-feira, para colocar aí a sua candidatura, oficializar a sua concorrência. Agora a chapa Atlético de Novo vai concorrer com o Mário Celso Petralha pela gestão do poder do Atlético. Claro, é muito difícil que seja eleita, o Petralha tem a simpatia de uma grande parte, pelo menos, da torcida do Atlético, e está muito em cima, né, para ter alguma proposta, vamos dizer assim, sólida para o Atlético. Está muito em cima, faltam 14 dias para a eleição, mas vai ocorrer uma concorrência, e aí, segundo a chapa Atlético de Novo, é para promover um debate no Atlético, é para explicar algumas questões que deixaram de ser explicadas nesse último ano, principalmente em 2023, em que o planejamento do Atlético é muito questionado pela torcida. Então a chapa Atlético de Novo tem a ciência de que muito provavelmente não vai conseguir vencer as eleições, mas vai tentar promover um debate, tentar explicações aí sobre essa gestão do Atlético com o Mário Celso Petralha, que deve ser reeleito aí nessas eleições que vão acontecer no próximo dia 8 de dezembro. E aí, uma vez eleita a chapa do Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo define as outras funções, de Conselho Administrativo e pela Câmara de Ética também. E aí também, claro, o Conselho Financeiro do Atlético. Então, isso vai ser definido no dia 8, teremos eleição, os torcedores vão ter que votar para colocar ou não o Mário Celso Petralha de volta na cadeira de presidente do Atlético, e a chapa Atlético de Novo, que concorreu lá em 2015, os nomes são parecidos também, tem nomes que se repetem aí das eleições lá de 2015 e dessas eleições de 2023, o Atlético então vai ter essa eleição nesse final de ano. E é bom lembrar, lá em 2015, eleições muito acirradas, 48% para a chapa Atlético de Novo, 52% para a chapa Cap Gigante do Mário Celso Petralha, que venceu naquela ocasião. Então vai ter uma eleição, não sei se vai ser tão acirrada assim, mas os torcedores terão que votar no dia 8 de dezembro, de maneira para eleger uma gestão para o Atlético, seja a atual ou seja a concorrente, a chapa Atlético de Novo. Vincenzo, quais os nomes que estão nessa chapa batendo aí de oposição, né? Isso, oposição, né? Porque vamos lá, eles não definiram ainda um nome forte para ser o presidente do Conselho Deliberativo, segundo as informações que a gente tem, mas tem nomes que se repetem. O nome do Henrique Gaed, por exemplo, do Júlio Araújo, do Pedro Correia, do Fernando Munhoz, do Marcos Coelho, do Diogo Braz, do Edilson Thiele e alguns outros. Então, são nomes Marcos que estavam presentes na última campanha dessa chapa Atlético de Novo, lá em 2015, que vão voltar a concorrer nesse ano para uma tentativa de concorrência à gestão do Mário Celso Petralha. Ainda não tem uma definição de quem vai ser o nome forte, de quem vai ser o presidente do Conselho Deliberativo. Nessa tarde eu vou conversar com um representante dessa chapa para também tentar
tirar esses detalhes e tentar deixar o público informado, né? E a gente também atualiza essas informações nas redes sociais do Rick Sport Clube. Mas vamos vendo por aí. Ainda não tem um nome certo, um nome forte para essa chapa concorrer com a chapa do Mário Celso Petralha. É a eleição mais acirrada. Marcos Coelho foi presidente, acho que o presidente campeão brasileiro. 2001, né? Eu cobri essa eleição, lembro disso. E eu lembro que antes... Ele mudou de lado, antes ele era de do acontecer... Petralha, né, o Marcos Coelho, né? Hã? Ele era amigo dele. Do Petralha. Ele era, sim, eles estavam juntos, né? O mudou Petralha de lado era diretor agora. executivo. Isso. Naquele momento dessa eleição, existia ainda outra chapa, que era a chapa do Nadim Andraus. Né? Do Andraus agora. Isso. Sempre foi, na verdade, né? Já era, na época também. Mas o Nadim tentou concorrer, só que daí foi dissolvida essa chapa com apoio à chapa do Henrique Gaed, né? Inclusive o Farinhar, que estava na chapa do Nadim. E daí aconteceu, né, uma união, né, de muita gente ali para tentar tirar o Petralha naquele momento, né? E tanto que a eleição foi extremamente acirrada, né? 52-48 é muito acirrado. Sim, empate técnico. Empate técnico, praticamente. Margem de erro, 2 pra cima, 2 pra baixo. Vai pro segundo turno isso aí, né? Opa. Então, aí agora, voltando, né? Mas eu acho que, como o Vincenzo explicou, acho que é justamente pra promover um debate mesmo, né? Acho que não sei se tem muita... espaço pra isso. Não, muita esperança mesmo de ganhar. Eu acho que não tem, pra ser muito sincero. Qual a diferença de 15 pra agora? Porque 15 foi apertado. Não foi 52-48 em 15? O Atlético entrou na sua maior fase vitoriosa depois. Que vem de um ano pré-centenário que não conquistou, claro, o Paranaense invicto, mas foi um ano frustrante, mas, né? 13 vai pra final de Copa do Brasil, 14 tem uma campanha questionável. Aí começa a evoluir novamente em 16, que é quando começa a investir na equipe, né? Que traz o Vina, que traz o Thiago Heleno, que traz o Nicão, que traz uma galera de jogadores que formam a base, que depois é campeão em 2018, em 2019, em 2020. Guimarães, Lodge. Exatamente. Tem os meninos da base, o Pablo começa a fazer gol pra caramba. Exatamente. Entendeu? E daí, volta, né? Porque o Pablo também tinha sido emprestado várias vezes e tal. Em 2015 ainda tinha questionamentos. Hoje não sei se tem mais. Então, eu não sei ainda. Oi? Só tem 2 pontos bem importantes também nessa questão de SAF. O Atlético se prepara para instaurar e vender a sua sociedade anônima do futebol, e aí essa preparação vem muito com o Mário Celso Petralha como sendo esse porta-voz, e aí no futebol brasileiro como um todo, né? O Petralha é o porta-voz do clube empresa do futebol brasileiro como um todo há muito tempo. Então, essa continuidade também pode ser um fator importante. E claro, 2015 teve uma corrida eleitoral, bastante tempo de propostas, de debate, de discussão. Hoje, temos 14 dias para a eleição. A chapa oficializa uma candidatura 4 dias antes de fechar o prazo para essa oficialização de candidaturas. Então, também, ficar em cima assim da eleição pode contribuir para que tenha menos votos, né? E assim, não teve debate, né? Porque se a eleição é logo ali, 4 dias antes do prazo, vai ser difícil de ter uma conversa de fato, né? Porque assim, uma eleição, você tem que plantar essa candidatura lá no começo do ano. Se você sabe que a eleição vai acontecer no fim do ano, né? Você já começa a trabalhar os bastidores, mobilizar pessoas que possam aglutinar na sua ideia, né? De encampar a sua ideia, né? Você trazer o debate a público. Hoje era o último dia de inscrição, Vincenzo? Daqui 4 dias. O dia é terça-feira que vem, dia 28. Estranho ainda. E a eleição também, no comecinho do mês. Daí. Dia 8. Dia 8. Você vê, é muito pouco tempo. Pouquíssimo você tempo. se apresentar como candidato de uma oposição. 2 semanas antes, praticamente. E o Vincenzo falou que não tem nem os nomes. Não. Quem que vai ser o presidente, quem vai ser o vice, deliberativo, assim, etc. De um projeto que é bem difícil de você... né? O projeto é vitorioso do Atlético, né? É um projeto de sucesso, né? Aí você vai apresentar o quê de proposta em relação ao que o Atlético fez até hoje, né? Mas muitas vezes as oposições, elas se criam nesse sentido de causa, assim, e pessoas entrando numa onda, né, de críticas e vamos tentar ganhar, às vezes sem nem fazer ideia o que é fazer futebol. Né? Não tô falando do Gaed, não tô falando do Márcio Coelho, porque eu acho assim, é uma pessoa que já foi campeão brasileiro, já foi presidente do clube. Sim. Mas existem vários clubes que acontecem isso. Não, mas o próprio Coritiba, quando tira o Wilson Ribeiro de Andrade, com o apoio do Alex, inclusive,
que fala publicamente que vai votar no Bacelar, e aquilo define muito da eleição, o Bacelar entra sem fazer ideia do que é futebol. Assim como o resto da diretoria dele. Só assim, o Pedroso sabia. E é a mesma coisa. Isso acontece muito em clubes de futebol. Então, essa falta de organização, você se inscrever para uma eleição num clube como o Atlético, que é praticamente um time de dono, porque o Petralha fez o Atlético ser o que é. Sim. O único tempo que o Atlético teve sem o Petralha caiu para a segunda divisão nos últimos anos. E eu penso assim, que você vai tentar vencer uma eleição de um projeto que é vitorioso, que é sucesso, um case de sucesso atlético. Exatamente. Né? Sob o comando do Mário Celso Petralha. É tipo alguém se inscrever hoje para ser candidato a presidente do Palmeiras contra a Leila. Mas lá ainda, né? Não, mas o sócio torcedor lá, né? Até pode. Mas agora eu não vejo ninguém pichar mais nada lá, né? Acabou, né? Espera agora ser que o Palmeiras tá líder, eu não vejo mais ninguém pichar a Crefisa lá, né? Não vejo ninguém falar do avião. Mas eu penso assim, que o prazo, na verdade, não é nem a crítica aos caras se prontificarem a ser uma oposição ao projeto. Ok. Só que, assim, eles não vão ter tempo de debater o projeto. Exatamente. Né? É porque a inscrição acaba terça, o 20 anos falou aí, não tem nem ainda a definição quem vai ser o cabeça dessa chapa, né? Quem vai ser o candidato a presidente, se vai ser o Gaedes, se vai ser o Marcos Coelho, né? Então, assim, e depois, inscreveu na terça, já é no dia 8, quer dizer, você não tem tempo hábil para debater o Atlético, né? Com quem quer que seja, porque nem com quem vai votar, né? Como é que você vai apresentar uma proposta que você tem que apresentar uma proposta muito melhor do que o Atlético está fazendo hoje, né? Tem condição de apresentar uma proposta melhor do que o Atlético está fazendo hoje? Talvez tenha, né? Talvez os caras estejam estudando isso há muito tempo, mas a gente não sabe, porque ninguém falou nada dessa chapa. Se tivesse estudando isso há muito tempo, Linhares, tinha se inscrito no primeiro dia. Exatamente, e assim, estaria fazendo a campanha lá desde janeiro, né? Entendeu? Tava trabalhando, tava fazendo ações, reunindo, dando entrevista coletiva, chama a imprensa, né? Exatamente. Quando você tem um projeto, você chama a imprensa, né? Veio aqui, outro dia vieram os caras do Coritiba aqui, lembra? Que eles fizeram abaixo assinado, o negócio da SAF, eles querem contestar, ia ter eleição e não vai ter no Coritiba. Os caras estavam se movimentando. Não vai ter em 2023. Então, a eleição foi adiada, e aí... Eles estavam questionando justamente o adiamento. Exatamente. Então, assim, há um movimento, né? Já mais anterior. Então, mas sei lá, né? Galera atleticana participando até, assim, por aqui. Assim, só TT para completar. A gente deixa o microfone aqui, inclusive, aberto, disponível, né? Para se eles quiserem vir aqui se manifestar, explicar as ideias, a gente tá aqui para ouvir, na verdade, pro torcedor do Atlético, pro sócio, né? Também ouvir, e da mesma forma fica aberto para equipe do Mário Celso Petralha, né? A gente sabe que o Petralha não vai vir aqui porque ele tá numa condição de tratamento e tal. Mas tá aberto aqui, né? Se quiserem até fazer um debate aqui no programa aqui, a gente abre, né? O Glad Sebage dizendo que a SAF do Atlético pode ser um tiro no pé. De qualquer forma, terá que lutar pela Liga Forte para pegar melhores os direitos da TV e vender patrocínios mais consistentes. E isso já demanda ter uma marca muito forte. A opinião do Rogério Coelho por aqui, dizendo que na gestão de futebol, o Petralha foi muito beneficiado pelas circunstâncias. Planejamento eficiente mesmo nunca teve, na opinião dele. Ou ter o Thiago Nunes no projeto estava no planejamento? Ele pergunta. E ainda o Rodrigo Coelho deixa aqui a pergunta: se uma chapa que não for a do Petralha ganhar, teria paz para desenvolver o trabalho ou seria atormentada durante toda a gestão? Ele acha que seria a segunda opção a mais correta. Diga, Vincesa. Só para completar, então, a chapa Atlético de novo vai divulgar oficialmente aí os seus representantes para a presidência de Conselho Deliberativo e Administrativo na próxima terça-feira também. Então, só saberemos esses nomes. Claro, a gente vai atrás dessa informação. Se conseguirmos esses nomes antes, a gente divulga também. Mas de forma oficial, nas redes sociais, enfim, nos comunicados oficiais da chapa Atlético Gigante, os nomes para a presidência do Conselho Deliberativo e Administrativo serão divulgados na próxima terça, dia 28. Então vai ser uma corrida eleitoral de 10 dias, né? Dia 28, terça-feira, para as eleições no dia 8, 10 dias aí de corrida eleitoral, de debates e questionamentos e afins com os nomes definidos, né?